Você é um fã de Black Mirror que busca aí alguma leitura que possa satisfazer seu desejo por ler alguma coisa próxima a essa grande série que fala sobre questionamentos, sobre tecnologia, sobre o futuro, sobre as bizarrices que podem ou não acontecer quando a gente entra nesse âmbito de sociedade. Pois bom, essa semana eu encontrei um livro, na verdade não que eu encontrei, eu já tinha ele há muito tempo que eu tinha pego numa promoção da Amazon, mas eu realmente resolvi dar uma chance pra esse livro. Eu não tava esperando tanto assim, porém sempre me chamou a atenção o fato dele ter nomes muito grandes dentro do sci-fi, e eu resolvi dar uma chance pra esse livro, e foi uma das melhores leituras que eu já fiz assim sobre sci-fi, sobre contos, sobre as histórias. Oi, eu sou o Grensauro e hoje eu tô aqui pra falar sobre um livro que é Forward, sempre em frente aí, né, um livro de contos que a gente tem reunidos pelo Blake Crouch, que se você não se lembra, ele é o escritor de Matéria Escura, assim como também é o escritor de Recursão, o escritor de Upgrade, por exemplo. Já fiz o review de um livro dele aqui no canal, que é exatamente Matéria Escura, pretendo muito ler os outros, e ele resolveu então fazer uma coletânea de contos com grandes autores famosos exatamente sobre as questões que a inteligência artificial, basicamente esse é o ponto que ele pega, é mais voltado para essa IA, mas também a tecnologia de modo geral, quais as barreiras ou quais exatamente para onde essas tecnologias, digamos assim, elas poderiam evoluir no futuro. Ele resolveu reunir então 6 autores, né, contando com ele, para escrever uma série de 6 contos muito curtos. Eu já trouxe outros livros de conto aqui no canal, mas nenhum desse estilo, onde cada autor escrevia um conto, né? E é muito interessante ver, além dos contos em si, mas ver como cada um narra a sua história, até elementos da escrita mesmo é bastante interessante da gente observar nesse livro. Dá pra fazer uma análise bastante profunda, se você quiser, sobre como cada autor interpreta e escreve a sua história. Bom, vamos então falar aqui sobre cada conto em específico. Aqui eu não separei os melhores, porque eu realmente achei todos muito bons, mas é porque eles são poucos, então eu vou tomar um tempo pra falar um pouquinho de cada um, pra trazer essa premissa pra vocês, pra ver se vocês têm interesse ou não de ir atrás desse livro. O primeiro conto, como eu comentei, ele é escrito pelo Blake Crouch, né, que, enfim, é autor dos livros aí que eu comentei. Nesse primeiro conto a gente traz a super inteligência artificial. E essa super inteligência artificial, ela casa muito com os assuntos que estão sendo trazidos hoje em dia aí na mídia, exatamente da inteligência artificial. Que, assim, levando ao pé da letra a palavra de inteligência artificial, ela ainda não tem muito, digamos assim, atualmente. Ela é basicamente um modelo matemático que consegue reproduzir muitas coisas de uma forma muito boa a partir de uma grande base de dados. Porém, o Blake Crouch, ele pega e extrapola tudo isso para exatamente e se uma inteligência artificial que ela foi criada inicialmente para ser um NPC dentro de um jogo, ela começasse a ter atitudes que não foram necessariamente programadas e começasse a procurar coisas naquele jogo e começasse a extrapolar as barreiras possíveis dentro daquele próprio jogo. E é basicamente isso que a gente tem a criação dessa super inteligência artificial, onde a programadora dela, né, percebe comportamentos estranhos e em certo momento ela entra nessa realidade aumentada, onde essa IA ela tá, e ela vai capturar essa super IA e vai trazer o código dela pra fora desse jogo e vai começar a construir uma relação de companheirismo, de amizade ali com aquela super inteligência artificial. Nesse conto em específico a gente traz muitas questões sobre como seria o desenvolvimento humano se ele entrasse em contato com uma super IA nesse nível, e exatamente a gente aborda questões sobre, por exemplo, o que é a consciência, o que faz de cada ser um ser, o que aconteceria, por exemplo, se a gente transferisse a consciência de uma pessoa para um computador, seria aquele computador ainda aquela pessoa, ou a gente teria alguma mudança, né, do que a gente significa como consciência. E é bastante interessante ver todo o plot que vai acontecendo ao longo do conto. Por mais que seja um conto, ele seja bastante curto, você vê então um desenho, né, se formando assim, até a gente ter um plot com a Super IA. É bastante interessante o jeito como Blake Crouch escreve isso, e lendo esse conto dele me deu bastante vontade de ler outros livros dele, né, porque o jeito como ele escreve é muito legal, o jeito como ele traz o sci-fi, né, essa ficção, trazendo elementos do mundo atual, é muito, muito, muito legal. O outro conto que a gente tem, ele foi escrito pela autora norte-americana N.K.
Jemisin, eu confesso, eu nunca ouvi falar dela ainda, assim, eu nunca fui muito atrás a fundo desses sci-fis mais atuais, mas lendo esse conto me deu bastante vontade de ir atrás e buscar mais os livros dela, que inclusive os livros, né, pra vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, é A Terra Partida e The Inheritance, né, que, bom, tá escrito aqui no livro, como a pequena biografia que eles colocam de cada autor, e nesse segundo conto, a gente tem uma história de um marciano, digamos assim, né, um extraterrestre que chega a uma terra primordial, digamos assim, meio primitiva, e ele chega ali com o princípio de pegar algumas células para poder melhorar a pele dele ou levar para o planeta que ele tava, para meio que continuar a evolução tecnológica no planeta que ele tá. E a gente tem meio que essa premissa onde fica um software dentro da cabeça dele, que é meio que um software moral e ético para ele fazer as coisas corretas, e aí a gente tem toda uma discussão sobre a hierarquia desse planeta externo e sobre o que aconteceu com a Terra depois que essa população saiu da Terra e foi colonizar esses outros planetas, numa ideia de que a Terra estava sendo destruída pelos humanos que ficaram lá, né? Então eles resolveram sair para criar uma civilização muito melhor, muito mais avançada, onde os humanos seriam meio que extremamente independentes e, enfim, eles não iam ter problemas sociais, não ia ter nada do tipo. Porém, o que a gente vê, né, na decorrência desse conto é que não é bem assim que acontece, né? Eu não vou contar aqui muito do que acontece, mas a gente tem exatamente essas discussões sociais, que inclusive é o ponto forte, pelo que eu estava lendo aqui, dessa autora, exatamente essas críticas mais intrínsecas à sociedade, onde o sci-fi ele fica ali andando num segundo plano, é basicamente só o palco onde vai acontecer todas essas discussões. Então eu já achei uma proposta bastante interessante. Eu sempre acho, né, que quando a gente fala de ficção, quando a gente fala principalmente de ficção científica, a gente tem sim que trazer as implicações sociais que aquilo pode causar, porque não é só a parte tecnológica, né, porque toda alteração tecnológica que a gente tem, toda evolução tecnológica que a gente tem, ela vai se refletir na sociedade de alguma forma, e se isso não for discutido numa forma exatamente mais âmbito governamental, digamos assim, a gente tem um grande problema, exatamente como o que está acontecendo hoje em dia, por exemplo, com conteúdos gerados através de inteligência artificial, com imagens geradas através de inteligência artificial, onde se você não tem uma regulamentação, você perde o controle, você acaba não sabendo mais o que é o que. Obviamente a gente que é um pouco mais novo aí, pegou toda essa criação das coisas, a gente tem uma noção do que é ou não IA. Muitas pessoas podem até não ter tanto essa noção, tá? Mesmo na nossa idade, assim. Porém, a gente vai pegando muitas melhorias dessa inteligência artificial e a gente vai tendo problemas reais muito concretos que até hoje não foram discutidos, não foram levados em pauta. Então, assim, eu acho que realmente o papel do sci-fi, ele é também questionaria isso. E se isso acontecer, o que a gente vai fazer quanto sociedade? Por mais que as situações sejam, de certa forma, extrema, né? Em alguns casos, a gente sim tem que levar esses questionamentos para frente. O terceiro conto que a gente tem desse livro é escrito pela Veronica Roth, enfim, é a escritora lá da grande série Divergente, né, que a gente tem. Inclusive, é uma saga que eu gosto bastante até o último livro. Eu acho que o primeiro e o segundo são muito legais. O terceiro, eu confesso, eu não terminei de ler, porque eu não gostei no meio do livro, eu resolvi só abandonar. Porém, eu gosto muito da ideia, né, mas vamos pro conto dela. Nesse conto, a gente tem uma espécie de Arca de Noé que tá saindo da Terra, porque vai bater um meteoro na Terra e vai acabar simplesmente com o que a gente conhece, né? Bem uma semelhante àquele filme, né? Don't Look Up, Não Olhe Pra Cima, que a gente tem na Netflix. A ideia é bem semelhante, assim. Porém, a gente tem que nesse conto, né, a sociedade ela já tá num nível de evolução e eles tiveram bastante tempo para se preparar, aonde eles vão conseguir pegar uma nave e mandar para um outro sistema, colonizar um outro planeta, e para isso eles selecionam órfãos que não tem nenhum vínculo com a Terra para fazer essa expedição, exatamente para não ter nenhum apego emocional, digamos assim, quem ficou na Terra. A história ela desenvolve exatamente com uma das meninas que ela vai para esse programa e ela vai ser uma das pessoas que vai para essa missão, mas em certo momento ela começa a ter dúvidas se aquilo valeria a pena ou não. Na verdade, o que ela quer no fundo mesmo é exatamente viver naquela terra, ir pro mar e sobreviver à pancada, porque ainda existia uma chance de sobreviver. A única coisa que ia virar ter poeira, né, assim como aconteceu na extinção dos dinossauros, basicamente você tem uma terra gelada e mortes ocorrem por conta disso, porém existia uma chance de sobreviver com aquela tecnologia e ela não queria ir para essa missão, né, e aí o que acontece é realmente um desenvolvimento de personagem
personagem dela junto com um dos pesquisadores que estão lá, que conversa com ela e não necessariamente conversa sobre isso, porque ela não conta pra ninguém, mas ela vai tendo algumas realizações ao longo da história. É uma história mais fraca, assim, em questões dessa parte social que eu comentei, não existe tanto isso, porém é uma história ainda bastante interessante, mas de todos os contos do livro, esse eu realmente achei que foi o mais fraco deles. O quarto conto que a gente tem nesse livro é escrito pelo Amor Towles. Ele é nascido em Boston, se formou pela Yale e escreveu contos como, por exemplo, Regras de Cortesia e Um Cavalheiro em Moscou. Também confesso que eu não conhecia esse autor, porém depois de ter lido o conto dele me deu muita vontade de ir mais atrás do trabalho dele de forma geral. Por isso que eu acho bastante importante livros de contos e contos de modo geral. Então até se você é um autor e você quer atingir mais pessoas, fazer histórias mais curtas que mostrem o que você escreve, como você escreve, é bastante importante, porque pode fazer com que você seja meio que reconhecido por conta disso, sabe? Porque muitas vezes as pessoas não querem pegar um livro muito extenso, porque elas vão ter que se dedicar bastante tempo ali, e ela não sabe muito bem o que ela vai acabar recebendo, né? Então eu acho que contos são uma forma bastante interessante de você criar um público. Mas enfim, depois dessa pequena divagação sobre contos, vamos falar sobre o conto dele, que é exatamente uma história muito louca, é muito doida. Entra um pouco nessa parte de fertilização in vitro que existe, né? E é basicamente uma empresa onde ela consegue pegar o mapeamento genético tanto do pai quanto da mãe, ver as características da criança e consegue, por exemplo, aumentar características que os pais consideram boas e suprimir coisas que os pais consideram ruins, e meio que através disso eles conseguem meio que escolher um padrão de futuro para aquela criança. E por mais que você pense que isso às vezes pode ser uma característica boa, como por exemplo, você pode suprimir alguns traços ruins. Por exemplo, eu tenho problema de astigmatismo, então eu poderia fazer meu filho nascer sem esses problemas oculares e tudo mais. Porém, a gente tem questionamentos sociais bastante importantes, exatamente de o que aconteceria numa sociedade onde todo mundo meio que pudesse escolher o destino dos próprios filhos, meio que traçados por características tanto genotípicas, né, quanto fenotípicas. São basicamente características expressas tanto pelo gene quanto pelo ambiente, né, as características dos fenótipos, né? Então a gente entra exatamente nesse ponto do questionamento de seria aquela criança realmente livre de escolha, ou será que ela teria sido forçada a escolher aquela vida porque eu escolhi aquela vida? E nesse conto, né, o que ele faz meio que para escolher essa vida é que ele apresenta vidas diferentes pro pai, né, que vai ser o futuro pai daquela criança, onde a esposa dele escolheu dentre milhares de cenas e milhares de histórias, escolheu 3 ali para que o pai fizesse uma decisão. E aí ele realmente começa a se questionar do porquê que a esposa dele escolheu aquelas cenas específicas. Será que ela tá tentando compensar exatamente por algo que ela deixou de ter na vida dela, ou algo do tipo, sabe? Será que ela se arrepende de alguma coisa? E até mesmo o cara que é o presidente da companhia fala muito sobre a vida ser sempre em 3 atos, ele trata a vida como se fosse uma espécie de filme, né? Então é uma discussão muito interessante, é um conto muito legal, assim, eu não tinha visto nada muito semelhante a isso, e foi um conto que me lembrou muitas coisas que tem ali em Black Mirror, dele sentado assistindo um filme de uma vida de um possível filho dele. Inclusive até num dos filmes tem o primeiro filme, se eu não me engano, o cara ele meio que é um trabalhador de escritório ali mesmo, pode ser de advocacia, sei lá, qualquer coisa do gênero, ficar assinando papel, esse tipo de coisa. E no filme mais pra frente, né, nos outros filmes, um dos caras é o chefe desse cara dos papéis. Então é meio louco, só que daí o chefe tem algumas questões de, por exemplo, ser um cara corrupto e tudo mais. Por mais que ele tenha uma vida melhor, ele, né, teve que fazer muita gente sofrer pra que ele chegasse no lugar onde ele chegou. Então entra exatamente nesses questionamentos. É bastante interessante o jeito como ele escreve esse conto. Bom, e o quinto conto que a gente tem nesse livro, ele é escrito pelo Paul Tremblay, que ele é o escritor de Na Escuridão da Mente e O Chalé no Fim do Mundo. Também não conheci esse autor, inclusive eu fiquei meio a meio, né? Eu conheci 3 e não conheci 3, então é bastante interessante porque eu vou ter mais gente aí pra conhecer dentro desse mundo de sci-fi. E esse conto, né, que é chamado de... Não é chamado, mas esse conto, né, que ele tem uma temática que é de clones. E se vocês se lembram, existe um episódio do Black Mirror também que ele fala sobre clonar, né, que se eu não me engano, uma pessoa lá tinha vindo a falecer, e aí a esposa clona, né, pede um clone, aí meio que não é a mesma pessoa.
e acontece algo de forma semelhante, né? Na verdade, um cara, ele acorda numa sala escura, não tem a visão nem nada, e essa esposa dele, essa pessoa que diz ser a esposa dele, começa a conversar com ele e, enfim, meio que criar um psicológico dele, tentando moldar ele de uma certa forma, começa a implantar memórias na cabeça dele, e aí mais pra frente a gente entende, bem lá pro final do conto, a gente entende o que tá acontecendo, meio que a premissa de tudo isso é que aconteceu uma pandemia, muita gente morreu, né, nessa pandemia, e aí essa moça, ela não quer viver a vida sozinha, então ela tá tentando alguma forma de recriar o parceiro dela. É um conto bastante pesado, assim, nas coisas que acontecem, mas é um conto diferente dos outros, que ele é bem mais rápido, bem mais sutil, não tem muito mais o que falar sobre isso. É um cenário muito, muito pós-apocalíptico, mas bem bizarro, assim, não é algo tão social como os outros, né, que eu comentei aqui, é bem mais direto ao ponto. E o último conto, que pra mim é sensacional e inclusive foi escrito por um autor que eu já também comentei aqui no canal, de um livro que eu adorei, que pra mim eu considero um novo clássico, né, da ficção científica, que é exatamente o Andy Weir, o escritor do... eu esqueci o nome dele, pra mim tá Perdido em Marte, mas Perdido em Marte é o nome do filme. Eu vou deixar o livro aqui na tela, mas é aquele conto do cara que tá no espaço e encontra alienígena e tudo mais, enfim. Vou deixar também o vídeo aqui se você quiser ver lá, é um livro muito, muito, muito legal. E nesse conto ele me surpreende mais uma vez, porque ele sempre tenta ser bastante fiel em questões físicas quanto possível, né? Se você lembra, naquele livro, ele fala exatamente sobre... é Hail Mary, lembrei. É o Project Hail Mary, né? Eu não lembro agora qual que é o nome em português, mas enfim. E a gente tem lá algumas discussões exatamente sobre gravidade, os aparelhos que usam, a gente tem sobre a linguagem, né, entre os personagens, e nesse conto que ele vai trazer em questão é exatamente sobre uma coisa que tá começando a ganhar muita força atualmente, que é exatamente computadores quânticos, né? Então a gente tem essa parte da física quântica sendo explorada exatamente, que é o entrelaçamento quântico entre duas partículas, que funciona de certa forma como se duas partículas fossem a mesma e não fossem, elas estão entrelaçadas, né, através de uma relação quântica, e o que você faz com uma partícula, você faz com a outra. E com isso, meio que é um sistema de cassino que usa esse tipo de tecnologia exatamente para ter um jogo onde ele gera números aleatórios. E aí ele tem toda uma explicação muito legal exatamente sobre geração de números aleatórios em computadores, que para quem tá mais associado aí com TI, quem manja um pouco mais disso, sabe que atualmente o sistema como a gente tem de geração de números aleatórios, ela não é aleatória, ela é pseudo-aleatória, né? Então, por exemplo, se eu entregar ali, faça um número aleatório para mim, né, o computador, ele vai pegar alguma informação do sistema, ele vai tentar gerar um número aleatório, né, que uma sequência, por exemplo, de números aleatórios, que vai ser muito difícil de reverter ali por engenharia genética, mas não necessariamente é impossível, né? Demoraria muito tempo, por exemplo, mas com computadores quânticos a gente, por exemplo, poderia resolver de forma muito fácil, porque existe um certo detalhe que quando a gente fala do mundo quântico, é exatamente que a gente tem a gente tem o experimento de Schrödinger, né, que é muito clássico aí para falar sobre física quântica, que a gente tem meio que o gato ali dentro da caixa, que ele tá vivo ou morto, e a gente colapsa numa função de onda, e a gente tem, quando a gente abre a caixa, realmente o universo em que a gente se encontra. E meio que é assim que funciona os computadores quânticos. Então, ao invés de eles tentarem sequência por sequência para tentar desvendar como foi gerada aquela seed, né, aquela semente do número pseudo-aleatório, a gente tem o computador quântico tentando todas as opções ao mesmo momento, até que uma vai colapsar nos números necessários. Então, é meio confuso, pode ser confuso o que eu tô falando aqui, mas ele traz esse tema e ele explica esse tema. Obviamente é uma explicação bastante rasa, se você quiser entender isso melhor, eu te recomendo fazer uma graduação em física, né, ou então estudar um pouco mais sobre física quântica, que também não recomendo, sendo bastante sincero, porque é bastante confuso. Mas enfim, é isso que ele traz no tema desse conto, e é muito legal, é muito interessante, porque é meio que uma pessoa que tá tentando surrupiar o sistema
sistema de cassino e tentando fazer um entrelaçamento quântico entre partículas para que ela tenha o controle do jogo. É muito legal, é muito interessante o jeito como ele escreve, o jeito como ele traz os problemas dos personagens para esse livro é muito massa. Então, assim, até se você quiser começar por esse conto, vale muito a pena, mas os contos são rápidos também, então eu recomendo você ler todos e guardar o melhor para o final, assim como é no livro, né? Esse conto é o último conto que tem no livro. E bom, acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal também. E é isso, uma boa leitura de sci-fi pra vocês, um abraço e até a próxima.